A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos e todas que vão ouvir esse podcast. Hoje nós vamos falar de um mal que sempre existiu, mas que agora é tão presente, que é a angústia e a ansiedade. A ansiedade, ela é definida como angústia, como uma incerteza aflitiva, como uma sofreguidão. A angústia é um estado doentio da alma. Foi o estado em que a alma ficou depois do pecado. A alma foi criada para ser dirigida pelo espírito do homem, que por sua vez era abastecido pelo espírito de Deus. Em Gênesis 2:17, Deus diz que se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Então, pela desobediência do homem e da mulher, que a morte entrou no mundo. E junto com a morte, obviamente, a enfermidade. Um mundo criado com perfeição por Deus. Deus não criou a morte. Deus criou a vida. Mas o ser humano desobedeceu a Deus. Permitiu que o diabo entrasse nesse mundo e junto com ele a morte, o envelhecimento, a enfermidade. A Bíblia nos diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. A vida criada por Deus e transmitida ao homem está intimamente ligada à sua comunhão com o autor da vida. Por isso, depois do pecado, o espírito do homem morreu exatamente pela quebra dessa comunhão. Adão e Eva não mais caminhavam e dialogavam com Deus diariamente como faziam antes do pecado. A alma do homem ficou sem direção e passou então a ser dirigida pelo mundo e pelo império das trevas. Mas ela não foi criada para isso. Ela foi criada para ser dirigida pelo Espírito Santo. Mas mesmo sendo abastecida pelo mundo, ela sente falta de algo. Ela sente falta do seu combustível original. Imagine uma pessoa cheia de sede lhe pedindo água, mas ao invés de você dar água, você dá vinho, dá café, dá Coca-Cola. O que vai acontecer? A sede vai continuar, porque sua necessidade era beber água. Só a água vai saciar a sede de quem está sedento. Alguns problemas que passamos na vida são tão sérios que não nos deixam apenas tristes ou preocupados, e sim profundamente angustiados. Às vezes pensamos que Deus não se importa mais conosco e que não há solução e que nossa dor nunca passará, que a nossa luta nunca vai cessar. Mas temos que confiar em Deus sabendo que Ele sabe que estamos sofrendo e que está sempre disposto a nos ouvir. Nós temos que orar, clamar, abrindo nossos corações para o Senhor. Pode ser que você seja o culpado dessa situação. Então confesse tudo ao Senhor, que Ele o perdoará e lhe dará livramento. Mas nem toda a luta que a gente passa é culpa nossa. Às vezes são as contingências da vida mesmo. E Deus permite momentos assim, de angústia, para o nosso próprio crescimento, pois depois passamos a ver as coisas com outros olhos. Em Mateus, no Sermão do Monte, no capítulo 6, a partir do verso 19, Jesus fala para os seus discípulos e para todos nós sobre ansiedade. Ele nos ensina que a ansiedade é uma emoção muito frágil e que não combina com a nossa fé. Eu vou ler a partir do 19. Diz assim: Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti, a se, portanto, a luz que em ti há são trevas,
quão grandes trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais que o vestiário? Olhai para as aves do céu que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que estáis ansiosos? Olhai para os lírios do campo como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou que havemos de vestir, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. A angústia e a ansiedade é um dos maiores males dos nossos dias, causando insônia e grande mal-estar em grande parte da população. Jesus nos mostra no texto acima 10 razões para não cairmos em ansiedade, 10 princípios de confiança no Senhor. Primeiro, as riquezas desse mundo podem ser roubadas ou destruídas, pois elas são perecíveis mesmo. Segundo, os bens que o mundo oferece podem trazer para a alma a inveja, a cobiça, e se os olhos, que são a lâmpada do corpo, se fixar nas riquezas e nos bens mundanos, haverá como consequência danos espirituais, pois representará nosso tipo de ligação com os valores desse mundo e não com os valores celestiais e eternos. Terceiro, as riquezas desse mundo podem fazer do homem um escravo. E a Bíblia nos manda escolher entre duas opções: ou servir a Deus ou as riquezas. Ou o que Deus oferece ou o que o diabo ou o mundo oferece. Ou os tesouros de Deus ou os tesouros do mundo. Quarto, uma das estratégias do diabo, que é o príncipe desse mundo, é o espírito consumista, que faz o homem desejar e lutar por coisas que não necessita e sempre querer mais e mais e mais. As pessoas estão cada dia mais consumistas e isso está cegando o entendimento dos filhos de Deus. O consumismo exacerbado está seduzindo a todos e ninguém está conseguindo mais discriminar o que é necessidade do que é desnecessário e supérfluo. Lá em Provérbios 30, os versículos 8 e 9, diz assim: afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me só o pão que me é necessário, para que eu de farto não te negue e diga quem é o Senhor. Ou, empobrecendo, não venha a furtar e profane o nome de Deus. Então, esse texto nos mostra que Deus quer suprir as nossas necessidades, mas não nos promete dar nada a mais que possa corromper o nosso coração, desenvolvendo em nós a arrogância e a soberba.
O espírito em comunhão com Deus, sendo dirigido pelo Espírito Santo, é quem determina a nossa felicidade, não as circunstâncias ou o consumismo desenfreado e as seduções e coisas materiais que o mundo oferece. Em quinto lugar, lá do texto, né, de Mateus 6, do Sermão do Monte, nos fala que a ansiedade nos atinge quando não cremos na escala de valores de Deus. Nós temos que crer que temos grande valor para Ele, que somos o seu maior tesouro, já que Ele deu o seu único filho para morrer por nós. Temos então que confiar que estamos em Suas mãos e que Ele sabe o que é melhor para nós. Em sexto lugar, o texto fala que a ansiedade não prolonga a vida de ninguém. A ansiedade é estéril, não produz frutos, é inútil. Em sétimo lugar, diz que a ansiedade não gera fé, porque ela não espera na provisão, na proteção diária do Senhor. A ansiedade, ela não produz comunhão com Deus. Em oitavo, Deus diz que que conhece quais são as nossas necessidades, dando-nos o que precisamos e não o que queremos. Em nono, Deus nos ensina, e isso para mim é o maior de todos os ensinamentos que Jesus deu nesse texto, é que ele nos ensina que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, para que todas as nossas necessidades básicas sejam supridas, sejam acrescentadas. E em décimo, no finalzinho, no versículo 34, Jesus nos ensina que hoje não é o dia de nos preocuparmos com o amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Hoje você se preocupa com o que está acontecendo hoje. Amanhã é outro dia. Temos que aprender com o nosso Deus, que é Jeová Jireh, que significa o Deus da provisão, o Deus provedor. E que a provisão é diária. Foi assim com o povo do deserto e é assim conosco também. A insônia vem porque não confiamos num Deus provedor, num Deus amoroso, porque não conseguimos esperar em Deus com fé, descansando nos braços do Pai. Um dia me contaram uma história de um menino que morava numa cidade do interior e ele soube que no sábado iria haver um circo na sua cidade. Ele passou a semana inteira com insônia, ansioso para que o grande dia chegasse e ele fosse a esse circo. E quando chegou a hora dele desfrutar daquela alegria, dormiu durante todo o espetáculo. Porque ele tinha ficado ansioso a semana inteira. Tá vendo? A ansiedade é estéril. No Salmo 4, 1, 8, eu digo que, principalmente o versículo 8, ele foi feito, Jesus escreveu assim para mim. Diz assim, o primeiro 1, eu vou ler o versículo 1, depois eu pulo para o 8, do Salmo 4. Responde-me quando eu clamar, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Só o Senhor nos faz descansar em segurança. Só o Senhor nos faz dormir em paz. Ele é a nossa fortaleza. Eu digo que foi feito por mim porque quando eu deito eu durmo. A pandemia mudou um pouco isso. Eu comecei a ter insônia, que era uma coisa muito diferente na minha vida, porque insônia nunca fez muito parte de mim. Mas no começo da pandemia eu tive várias noites de insônia. Mas aí Deus já voltou a me fazer dormir em segurança. Assim que eu deito, eu pego no sono. Porque eu sei que é Ele que supre todas as nossas necessidades, mesmo nas horas de angústia. Sabemos que podemos clamar e que Ele nos ouvirá e nos aliviará, refrigerando a nossa alma. Quantas vezes nós colocamos a nossa esperança em alguém? Aí se a pessoa falha, tudo falha.
Ninguém é capaz de nos fazer feliz, mesmo que a pessoa tente e que deseje isso. Só quem conhece as suas marcas, as suas feridas, em toda a sua profundidade, é aquele que levou sobre si todas elas na cruz do Calvário. Portanto, só Ele é quem pode curar as suas dores, as suas enfermidades, libertando-lhe de tudo o que te tira a paz, te tira o sono. Só Ele pode retirar as marcas do seu passado e imprimir uma nova marca, que é o selo do Espírito Santo. As nossas angústias e ansiedades vêm de nossas almas sedentas por Deus. O nosso vazio existencial vem da nossa sede de Deus. Por isso, Jesus falou que só Ele teria água que saciaria a nossa sede, e que quem bebesse da sua água ficaria saciado. Só quem conhece a sede da sua alma é Jesus, só Ele pode matar a sua sede. Às vezes, em nossos relacionamentos, construímos uma imagem do outro que não corresponde à realidade. Construímos de acordo com as nossas necessidades, carências e desejos de que ele fosse como gostaríamos. E quando nos deparamos com a realidade, cobramos dessa pessoa aquilo que gostaríamos que ela fosse, mas ela não é. Então vem a angústia e a ansiedade. Muitas vezes desejamos que outros seres humanos, maridos, esposos, filhos, pais, saciem a nossa sede existencial. Às vezes achamos que o trabalho ou o dinheiro pode nos suprir, mas isso é um engano, porque nada nem ninguém é capaz disso. Somente Jesus, somente Ele tem a água que pode nos saciar. Só há um remédio para o mal da angústia e da ansiedade: deixar Deus suprir todas as nossas necessidades, saciando a sede da nossa alma. Portanto, se você vive angustiado, cheio de ansiedades, insônias, incertezas, sugiro que você beba da água que Jesus também oferece a você. A pessoa angustiada, ansiosa, não descansa no poder e na providência de Deus. Não descansa nos braços do Pai, por isso tem insônia, por isso é uma pessoa inquieta. Não descansa como uma criança, como um bebê que descansa nos braços da sua mãe ou do seu pai. Completamente entregue. Descansar significa poder dormir em paz. Significa entregar tudo ao único que pode resolver todas as coisas, dando a você serenidade. Ficamos ansiosos porque temos incertezas que fazem com que fiquemos o tempo todo nos perguntando: será que? E se? E aí perdemos o sono, perdemos a paz, perdemos a alegria. É só perda. A ansiedade só nos faz perder. Ficamos ansiosos e angustiados porque não sabemos o que acontecerá conosco, não sabemos nosso futuro, não descansamos no Senhor, não confiamos o suficiente para repousarmos seguros, para nos sentirmos plenamente amparados e cobertos. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, Deus nos manda lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E em Filipenses, o apóstolo Paulo nos exorta a orar e já agradecer. Entregue tudo, pois se você realmente entregar e confiar, você vai ficar leve, tirando o fardo de todas essas lutas sobre a tua vida. A nossa alma ficou doente por causa do pecado, porque ela passou a se alimentar das coisas do mundo, e no mundo só há veneno, só há comida que nos faz passar mal, e isso não satisfaz ninguém. O filho pródigo, naquela parábola, quando estava no mundo, desejava até comer comida de porco. Quando voltou para a casa do seu pai, se alimentou com um grande banquete, alimentou-se do que havia de melhor. Quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós renascemos no Espírito. E este começa a se abastecer no Espírito Santo, que começa a dirigir a nossa alma. Então a alma que estava cheia de entulhos, cheia de amargura, de angústia e ansiedade, vai se angustiando menos, vai ficando menos ansiosa, porque vai confiando mais. Ela vai aprendendo a descansar e a confiar em Jesus, que é o remédio para as nossas enfermidades.
Não importa o quanto você foi rejeitado, humilhado, quantas perdas você sofreu. Jesus quer curar você, ele quer saciar a sua sede. Você tem que beber da água que ele quer lhe dar. E ele promete que essa água será uma fonte inesgotável que irá jorrar para a vida eterna. A vida é cheia de lutas, de decepções, de dores, de incertezas. Mas coloque tudo isso nas mãos de Jesus, para que ele cuide de tudo isso e descanse em seus braços eternos, fortes e amorosos. E louve ao Senhor e lhe agradeça por jorrar em você os seus rios de água viva. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.